Sim, já logo que eu consiga responder ali no WhatsApp, já respondo para a Gisele. Tá bom, vamos Aham, lá. já vou dar Vamos trabalho para ela, porque a logística vai ter que... Sempre é funcionar. difícil aqui. Tá certo. Mas vamos lá, porque aquela terra é muito bonita. É Ah, que muito, bom, né? aquilo lá é um paraíso. Eu adoro aquela região, Pomerode e arredores. Eu não conheço, vamos, Uhum. primeira vez. Pessoal, tem uma enquete já no WhatsApp para ver quem confirma a participação nessa descentralizada ou não, tá? É importante vocês responderem o quanto antes. No final da reunião, vou passar mais informações, vamos passar mais informações, Cristiano, André, sobre essa reunião para que todos estejam cientes, tá? Agora, eu e Sueli temos que botar um colete salva-vida amarrado no banco, né, para não cairmos mais, né, Sueli? Verdade, verdade. Ainda bem que não nos Aquele machucamos. tombão foi danado. Com aventuras, com aventuras. Inclusive, o presidente, a gente tem que avaliar a viagem de Itaiópolis, né? A gente não fez essa avaliação. Verdade. No final da reunião. Temos esses 2 itens de pauta, se der tempo para passar os 2 itens, antes das 3 da tarde, a gente pode falar sobre outras coisas. O Tombo mereceu medalha de ouro, hein? Pessoal, a reunião está sendo gravada já, tá? Okay. Eu queria ver se os demais colegas estão presentes, Alzemir, Chibian, estão ouvindo, pelo menos, Washington, porque daí a gente já consegue dar continuidade, mesmo sem um vídeo. Bom. Mariana, a gente só vê agora a parte de cima dela, aqui, da boquinha para cima. Gente, está muito frio. Está muito frio aqui. Eu vejo aqui que já temos quórum aqui, tá? Para continuar a reunião. Então, vamos para o próximo item da pauta. Temos a primeira parte da reunião, que passamos para a segunda. Uma delas, o item é sobre o Prêmio Catarinense de Cinema, pedido da Carolina, aquela continuidade da última reunião. E o outro item é a Câmara de Patrimônio a respeito da multa, a aplicação da multa, relato da reunião do DEPAC com encaminhamentos. Eu vou passar, então, primeiro para a Carolina, que também é um assunto urgente, né? São os 2 assuntos urgentes. Se a Carolina estiver presente, ela pode iniciar, então, esse item da pauta. Carolina? Estou aqui, presidente. Okay, perfeito. A palavra é sua. Bom dia novamente. Bom, conselheiros, conselheiras, eu estava... Bom, primeiro dizer que, assim, de fato, o assunto era urgente, peço desculpas pela Câmara não ter se reunido antes de segunda-feira, que foi quando nos reunimos, mas, assim, entre uma reunião e outra do SEC, quando acontece isso, né, de ter reunião na semana seguinte, a gente tem, na verdade, 4 dias úteis, né, e eu mesmo também tenho atestados, digamos assim, na última reunião já estava com um problema ocular, e aí passei por vários exames nos últimos dias, tive que fazer dilatação da pupila, estou com um risco de descolamento da retina, então, assim, estou tendo que fazer um controle muito dos olhos, então isso foi uma das coisas que dificultou um pouco. A outra coisa é que, assim, conciliar as agendas, enfim, né, não são tantas pessoas como aqui no Conselho, para a gente ter a maioria, fica mais fácil do que na Câmara, que são menos pessoas. Então, dizer assim, que não foi falta, na quinta-feira mesmo, a gente já estava conversando sobre a data da reunião, e conciliando as agendas, mas não foi uma tarefa tão fácil, assim, embora tenha sido rápida. Na segunda, a gente já estava reunidos. E eu estava revisando o nosso regimento interno, né, até porque é a minha primeira vez no Conselho Estadual de Cultura, então estava vendo ali as atribuições das câmaras, né, para a gente poder conduzir o nosso trabalho na Câmara de Cinema e Vídeo, mas, assim, eu não posso deixar de citar que aí... Pegando o regimento interno aqui do Conselho, a primeira coisa, o artigo 1º do Conselho é o Conselho Estadual de Cultura, vinculado à Fundação Catarinense de Cultura, é o órgão consultivo e fiscalizador das atividades culturais do Estado de Santa Catarina. Então, eu realmente não vejo lugar melhor para a gente ter discussões como a gente teve antes do Anderli, como a que a gente está tendo agora, embora não tenhamos tido antes, né, que eu acho que deveria ter ocorrido, eu acho que seria o ideal, e eu acho que a gente também não pode usar como argumento para essa falta de debate do PCC aqui dentro do Conselho, o fato de não ter um regulamento
enfim, de não ter um decreto que regulamente o PCC, né? Porque se não tem, está faltando, e é mais uma questão que a gente precisa debater e precisa revisar nesse nosso papel de fiscalizador das atividades culturais do Estado. Então, acho que isso não pode ser usado, assim, como uma desculpa. E, realmente, achei super importante, enriquecedor aqui, a discussão sobre o Anderli. Eu acho que nós temos muito a ganhar com isso, e com a experiência dos outros conselheiros, à frente de outros editais, enfim, tantas coisas aqui, né, que poderiam ter sido, inclusive, evitadas. Bom, a gente optou, na verdade, na Câmara, por, de novo, analisar, porque era uma documentação, né, bastante extensa, foram 10 ofícios que o SEC recebeu, então, assim, não era uma coisa, assim, tão simples para se dar um parecer. Então, e como existe uma unidade em torno dos pedidos, e como o que está expresso nos documentos é que houvesse, né, uma avaliação do SEC sobre esses pedidos, então a gente achou que muito mais importante que a gente dar um parecer era falar um pouco dessa unidade, fazer um relato, vou fazer um relato breve aqui, mas a gente trazer novamente para o pleno, porque, assim, naturalmente, olhando para essa unidade, eu e talvez outras colegas de COA, entendêssemos por dar um parecer favorável ao atendimento, mas é um pouco mais complexo do que isso, né? E, de qualquer forma, mesmo se tivesse havido isso na Câmara de Cinema e Vídeo, a gente teria que submeter esse parecer, e, de novo, como é um conjunto, assim, uma unidade, é um pedido feito em coletivo, né? Como existe uma unidade disso, igual a gente teria que passar aqui, né? Ou seja, esse conteúdo teria que passar aqui pelo pleno do SEC. Dito isso, o que a gente percebeu, né, ao fazer essa análise de todos esses ofícios que chegaram, tá? Esse ofício, o ofício coletivo que foi lido na... Só um momentinho, por favor, eu vou tirar um barulho aqui. Pronto. Então, voltando. Sobre o nosso parecer, que na verdade não é um parecer, é um relato, né? Olhando para para esse ofício coletivo, e também olhando para eles individualmente, que foi feito, né, essa triagem, assim, de olhar para todos eles individualmente, o que a gente percebe é que de um total de 5 entidades estaduais existentes no Estado, 4 assinaram esse ofício coletivo, que foi o Fórum Setorial, né, do Audiovisual Catarinense, a Cinemateca Catarinense, o Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, o Santacine, e o Sindicato dos Técnicos Audiovisuais do Estado de Santa Catarina. Também assina o documento à Frente Parlamentar do Audiovisual, ainda falando sobre o coletivo, né, e também assinam o ofício coletivo as 2 entidades regionais existentes no Estado, que é o Coletivo Audiovisual Lagiano e a Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e Região, tá? Assinam também as entidades municipais, Fórum Setorial do Audiovisual de Florianópolis, Fórum Setorial do Audiovisual de São José, de Joinville e de Imaruí. E subscrevem o ofício coletivo a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, o Fórum dos Festivais, a Setorial de Cultura LGBTQIAPN+, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Santa Catarina, o SATED, e o Núcleo de Produção Audiovisual de Santa Catarina, o NPDSC. Então, em resumo, né, agora eu vou passar, assim, bem rapidamente, porque a gente já passou por isso semana passada, o que esse ofício coletivo pede, né? Pede uma retificação e apreciação do SEC destes itens específicos, né, que seria a retificação da categoria dos festivais, aumentando de 1.200.000 para 1.500.000, e fazendo uma distribuição também por mesorregiões, né, então Festival A e Festival B, no Festival B, um festival para cada mesorregião. A outra retificação solicitada foi a inclusão do indutor para estreante, né, porque realmente, assim, como edital de fomento, então essa modalidade é importante, especialmente para a categoria de curta-metragem, pedindo que as especificações fossem mantidas a de editais anteriores. Também foi solicitado que se mantivesse todos os indutores e o mesmo teto de indutores de edital passado, e a inclusão das demais mesorregiões, em pontuação, né, para todas as categorias, e por cotas na categoria de festivais e na categoria de curtas metragens. Também foi pedida a retificação do item 3,
que é para que pessoas físicas pudessem participar na categoria de curta-metragem. Foi pedido a retirada, né, da exclusão de participação quando houvesse lapso de 12 meses, isso é realmente uma coisa inédita, eu não sei se isso já aconteceu em outros editais, em outros anos, mas eu não me lembro nunca de ter visto isso, né, até pela natureza das nossas atividades, mas não só por isso. Licenças de N tipos que as pessoas tiram muitas vezes das suas atividades. Também foi pedido para retirar o impedimento da participação de proponentes com contratos vigentes com a FCC, e a retificação do item 1 para reincluir a modalidade de desenvolvimento, que foi retirada, e aí tem a sugestão, podendo, né, se suprimir um dos curtas, pedindo novamente para que, na categoria de curtas-metragens, cada mesorregião tivesse, né, uma cota de curta-metragem, e também foi pedida a retificação do item 12, ponto D, que era a retirada de contrapartida social, que foi um item, inclusive, que foi falado aqui no Anderly, porque no caso do audiovisual, todo o nosso produto, né, o produto audiovisual, fruto dos editais, esse objeto, ele já é doado para o MIS, ele fica disponível para as ações do MIS, então é importante que se diga que nisso já existe, já consiste uma contrapartida social, né, obrigatória, inclusive já prevista no edital, sem remuneração alguma, né, para esse produto. Também a retificação do item relacionado à modalidade de cineclubes, porque as exigências típicas, porque as exigências estão mais parecidas com exigências típicas de categorias de mercado, e a retificação do item 11.5, quando fala na qualidade do projeto, também pede a retomada de definições anteriores. Aqui, o SEC recebeu ainda, né, agora falando da soma do total de ofícios recebidos, recebeu ainda ofícios assinados individualmente por 5 entidades do Estado e região. São elas, um ofício recebido individualmente agora, né, da Cinemateca Catarinense, do Santa Cine, do Coletivo Audiovisual Lagiano e da Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e região e do NPDSC. Nesse ofício individual, a Cinemateca, que é a entidade mais antiga que nós temos, inclusive que foi quem originou o Prêmio Catarinense de Cinema, ela solicita que nos próximos anos se torne pauta do SEC a convocação de um GT para oitivas e que esse, né, GT, assim, possa ouvir, possa convocar todas as entidades representativas do setor para que seja feita, assim, a discussão das diretrizes do edital de fomento audiovisual. O Coletivo Audiovisual Lagiano pede ainda que o MIS, dê uma atenção especial as oitivas de agora, né, porque, na verdade, quem fez as oitivas da retificação foi o setor, então foi feito, porque a Cinemateca fez consulta pública, deixou disponível formulário, assim como a Setorial Audiovisual Catarinense, né, então, quando chegaram nas reuniões, nas assembleias gerais, já tinha, quem não pôde participar, já tinha enviado suas demandas, que foi como foi construída as demandas encabeçadas pela Setorial Audiovisual, que depois foi assinada por todos os outros, por todas essas outras... ordem, Carol, 2 coisas só. A sua câmera tá tudo preta, e se você pudesse compartilhar pra gente esse documento que está sendo lido, fica mais fácil de acompanhar. Sim. Mari, a câmera tá preta para mais alguém? Porque para mim aqui tá parecendo normal. Pra mim Tá preta para mim também. Mesmo? Está preta para mim também, Carolina. Eu vou tirar minha câmera, então, porque eu não tenho como apresentar aqui, não está disponível essa opção de apresentação, mas o documento está com a nossa secretária Gisele, então, se ela puder colocar na tela. E aí eu tiro aqui a minha câmera para não atrapalhar. Então, como eu estava falando, agora sobre os ofícios individuais, né, demandas, assim, específicas. Esse pedido, né, em relação ao GT dentro do SEC, ou seja, que as oitivas fossem conduzidas pelo SEC, pela cadeira do audiovisual no SEC. O Santa Cine, por sua vez, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, solicita no que diz respeito à avaliação dos projetos, que é o item 11.5 do edital.
para que sejam esclarecidos quais serão os critérios usados pela comissão para avaliar as notas dos projetos no edital. Solicita que haja um espelho, né, no edital que está na rua, para que os proponentes se inscrevam, que haja um espelho, tal qual serão os critérios da comissão de avaliação, considerando o princípio da publicidade e legalidade. E é isso, senhores. Em seu parecer, a Câmara verifica uma unidade do setor em torno das reivindicações. Os ofícios totalizaram 10 documentos enviados pelas entidades estaduais, regionais e municipais, né, evidenciando o descontentamento com a versão atual do Prêmio Catarinense de Cinema 2024, e submete esse relato para apreciação dos senhores. Está também disponível na pasta do SEC, no Drive, um documento onde isso está, assim, colocado, né, numa planilha do Excel, tudo que é pedido coletivo e tudo que é pedidos individuais, assim, né, claro que aqui eu fiz um resumo, tem mais coisas, mas, enfim, foi colocado ali. E aí eu peço, inclusive, enfim, para o presidente Luiz Newton, por favor, porque foi falado sobre essa questão, uma outra questão que eu estou colocando aqui agora, foi colocado sobre a resposta, né, para esses ofícios, e aí revisão do nosso expediente, enfim, até para que a Câmara pudesse, claro, o expediente não cabe à Câmara, né, cabe à Secretaria do SEC, mas mesmo que a gente pudesse contribuir com as minutas das respostas, ainda assim a gente precisaria, né, que essa solicitação passasse pelo Pleno, para a gente poder dar esse encaminhamento de como seria feita, né, como seria dado, encaminhado as respostas para cada uma das entidades. Era isso, obrigada. Certo, obrigado, Carolina. Bem, pessoal, do meu ponto de vista, o e-mail que foi encaminhado ao presidente, ao gabinete da FCC, né, gabinete do presidente da FCC, assinado por diferentes instituições, ele já pode ser respondido, né? Ele pode ser respondido com aquilo que foi realmente feito, que foi feita uma deliberação, foi feito um debate, ou aliás, uma leitura, e foram expressadas opiniões a respeito do conteúdo do ofício coletivo, e que o ofício foi encaminhado à presidência da FCC devido à urgência, na possibilidade que pudesse haver alguma alteração no edital. Foi feito isso. Então, podemos dar essa resposta já para essas entidades que enviaram o ofício coletivo, tá? E o texto, a minuta dessa resposta é uma proposta da Câmara de Audiovisual, tá? Mas é uma resposta muito simples. Olha, a informação foi convocada a reunião extraordinária, os assuntos gerais dos ofícios recebemos tantos ofícios, os assuntos gerais foram apresentados ao Conselho, o ofício coletivo foi debatido e foi encaminhado à presidência da FCC, no intuito de que pudesse haver tempo hábil, caso alguma das sugestões pudessem ser acatadas, tá? E então essa seria uma resposta rápida, básica, pelo menos, para esse ofício inicial. Os demais ofícios, eles devem ser respondidos de forma individual, cada um, uma vez que os temas são variados, né? Cada ofício tem temas que podem coincidir, mas a maioria deles tem temas que não, inclusive algumas demandas que são específicas do próprio Conselho, tá? E cada resposta de cada um desses ofícios também deve vir através de proposta da própria Câmara de Audiovisual, tá? Eu só peço que essas respostas, antes de serem apresentadas na reunião, elas sejam encaminhadas a todos os conselheiros, para que os conselheiros também possam dar contribuição, se for necessário, né? Mas que sejam antes debatidas dentro da Câmara de Audiovisual, tá? Eu penso que é um tema assente, que o ofício coletivo seja respondido agora, porque há subsídio para essa resposta agora, e que os demais ofícios sejam respondidos individualmente para cada uma das instituições. O conteúdo dessas respostas, aí a Câmara de Audiovisual tem que debater e repassar aqui para o Conselho para que a gente possa tomar uma decisão de forma mais ampla, cada um deles, né? E aquelas ações que competem ao Conselho, eu lembro que na reunião passada foram ditas, pelo menos uma delas compete ao próprio Conselho, e hoje foi mencionada outra, criação no GT, no próximo edital, etc. Essas demandas que competem ao próprio Conselho, que não compete à COA do edital, ou ao próprio gabinete da presidência da FCC, elas devem ser deliberadas dentro do Conselho para que haja uma resposta. Mas essa deliberação depende também de sugestões da própria Câmara, que entende do assunto, né? A Câmara entende do audiovisual. A Câmara pode fazer o debate dentro da Câmara e trazer o tema para o Conselho
a resposta de cada um, ou o atendimento de demandas específicas, com propostas para o Conselho, de como o Conselho pode atender essas demandas. E aqui dentro do Conselho a gente decide se vai atender dessa forma, acata a sugestão de algum conselheiro que possa dar alguma sugestão interessante. Bem, pelo menos essa é a minha sugestão, minha opinião, tá? Eu deixo em aberto, vou passar a palavra para a Carolina e para os demais conselheiros que queiram apresentar propostas nesse sentido, né? Pelo menos no rito da providência que vamos tomar em relação a esses ofícios, tá? Eu penso que o que foi urgente nós fizemos, que foi enviar o ofício geral para o gabinete da Fundação Catarina de Cultura, na perspectiva de que alguma dessas demandas pudessem ser analisadas e, quem sabe, até aceitas pela presidência ou aplicadas ao edital. E, de todos os modos, é importante frisar que a primeira reunião, a reunião da semana passada, foi quase que exclusivamente em relação a esse tema, e que essa reunião estamos dedicando a segunda parte também a esse tema, e que teremos outras reuniões do Conselho Estadual de Cultura que serão dedicadas a esse tema. Então, é um tema que está sendo debatido em evidência, com representantes do Estado, no Conselho Estadual de Cultura, e que não passou despercebido, não passou em branco, né? O Conselho tem dado atenção a isso, e, no mínimo, isso vai reverberar para os próximos editais, tá? E não só para os editais, a gente sabe, por exemplo, que a própria demanda do edital Elizabeth Under, que veio hoje para o Conselho, já foi em consequência aos ofícios que recebemos em relação ao Prêmio Catarinense de Cinema. Bom, então vejam que esses ofícios estão gerando efeitos importantes para que não só hajam debates, mas também hajam providências, seja para outros editais, seja dentro da própria FCC em relação ao Conselho. Tivemos aqui a Betita na semana passada, explicando um pouco mais sobre a criação do edital, as demandas do edital, né? Isso significa que não está em branco, tá, gente? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Eu vou passar a palavra, então, de volta para a Carolina, e abro a palavra para os demais conselheiros que queiram dar sugestões sobre as providências que deveremos tomar em relação aos ofícios, tá bom? Carolina, a palavra é sua. Obrigada, presidente. Bem, a gente fiz questão de frisar ali no nosso parecer, e aí reitero mais uma vez, fazendo um escrutínio dos ofícios individuais, eles muitas vezes repetem ipsis literis o que está no ofício coletivo, ou às vezes em outras palavras, mas assim, com muitos poucos destaques individuais, com exceção dos principais que eu citei aqui, que foi o pedido da Cinemateca, para que passasse, né, para que as diretrizes ou oitivas fossem coordenadas pela cadeira audiovisual do SEC por meio de um GT, isso foi, assim, o mais específico. Então, mesmo para que a gente pudesse, como existe uma unidade mesmo em torno desses ofícios, mesmo os individuais, às vezes, repetindo o que está escrito no coletivo, de qualquer forma, para a gente responder, teria que ter mesmo análise desse conteúdo, sabe? Porque, enfim, como eu disse, muitas vezes eles estão repetindo o que está no ofício coletivo. E, assim, aí, agora, fazendo uma análise, né, depois dessa leitura mais atenta, a gente vê que esse entendimento de praticamente todo o setor, que foi, né, essa resposta, esse apelo ao SEC, né, que foi feito, a gente vê que isso é mesmo porque o atual Prêmio Catarinense de Cinema, as diretrizes atuais, ou eles vão de encontro a diretrizes que vêm sendo contempladas nos últimos anos e implementadas com sucesso, né, ou eles são novidades que não foram mesmo discutidas, e daí talvez a surpresa. Então, assim, realmente existe, assim, uma coerência, né, do setor, não estou dizendo que não exista da fundação, ao eventualmente propor essas mudanças, mas existe, né, uma coerência em torno, né, dessas diretrizes, desses pedidos de retificação. Certo, Carolina. Isso facilita também, eu não querendo facilitar as coisas, mas facilita o fato das respostas. Cada ofício individual deve ser respondido. Se o conteúdo for o mesmo, a resposta pode ser, inclusive, a mesma. Uma terceira providência que vamos tomar, vejam que uma providência já é responder o ofício geral, que foi encaminhado à presidência, né? Uma segunda é responder individualmente cada um dos ofícios, e tanto a resposta quanto a minuta dessas respostas devem ser indicadas pela própria Câmara de Audiovisual, né? E uma terceira proposta talvez seria a Câmara apresentar uma minuta de uma recomendação ou um pedido com essas outras propostas que não foram repassadas ao gabinete, né, que a gente possa fazer um ofício do Conselho com essas propostas que não estavam no ofício geral, né,
para que a gente possa encaminhar o gabinete, no sentido de que o gabinete tenha uma atenção e, se achar pertinente, possa analisar de forma mais detalhada a proposta. Uma outra questão, são as providências que o Conselho vai tomar em relação ao pedido que exigem providências do Conselho. Eu digo providências, o reencaminhamento de cartas, as respostas dos ofícios são providências que a gente tem que tomar. Mas a criação de um GT ou a criação desse grupo de trabalho exige resposta também para o emissor do ofício, mas também um compromisso do Conselho em criar esse grupo de trabalho. Tendo em vista que o grupo de trabalho não vai trabalhar para o edital desse ano, porque não há tempo hábil para isso, cabe aí numa reunião ordinária no futuro a criação, a proposta dessa criação do grupo de trabalho dentro do próprio Conselho, aprovação por maioria, a criação do grupo de trabalho e o início dos trabalhos a médio e longo prazo. Sem ter a noção, a gente não tem a certeza ainda, viu, Carolina, a câmera voltou a funcionar, sem ter certeza ainda se essas propostas vão ser úteis ou não depois para o Conselho. Mas isso não impede do Conselho criar um grupo de trabalho, criar propostas e depois apresentar a proposta para o gabinete da FCC, no sentido de que o próximo edital de cinema contemple, ou pelo menos tenha em vista essas propostas do grupo organizado do audiovisual. Tá? Presidente, levantou a mão? Fique à vontade, presidente Rafael. Sim, sim. Só para lembrar que o Conselho ele não tem a atribuição de fiscalizar, né? O Conselho tem a atribuição consultiva e deliberativa, isso que está na lei. No novo regimento que foi proposto havia uma questão de fiscalização, mas um regimento não pode criar atribuições que não são dadas pela lei no direito administrativo. A gente sabe que a administração pública, o administrador público, o servidor público, não pode fazer nada que não esteja previsto em lei. Então, seria inadequado a gente considerar esse papel fiscalizador. Então, temos que tomar muito cuidado quando a gente pensa em criar, a partir do SEC, instâncias fiscalizadoras para impor a FCC toda e qualquer vontade. Aqui é um ambiente de discussão de alto nível, de aconselhamento, de apontamento de diretrizes, inclusive de críticas. Então, assim, esse é o Conselho, e o Conselho está funcionando muito bem sob a presidência do Luiz Nilton. Agora, quando a gente começa por alguma discordância ou visão ruim, querer usar o Conselho para tomar algumas funções que são específicas do Poder Executivo e outras são específicas do Poder Legislativo, a gente começa a confundir um pouco as coisas. Só para lembrar isso, tá? E os ofícios serão analisados e a gente vai dar resposta oportunamente. Obrigado. Obrigado, presidente Rafael. Pessoal, se tiverem mais alguém que queira dar sugestão, podemos, se ninguém mais quiser falar sobre o tema, podemos dar seguimento a esse tipo de proposta, né? A Câmara de Audiovisual faz uma proposta, propõe uma resposta ao ofício geral, que foi encaminhado, que é uma resposta muito simples, faz a minuta, envia para a Gisele, ou envia para os nossos colegas também, até para uma aprovação prévia. Um ofício respondendo os demais ofícios, né, um ofício do Conselho, uma minuta de ofício do Conselho respondendo aos demais ofícios. O fato de alguns ofícios serem iguais facilita o trabalho, porque a resposta pode ser a mesma para cada um deles. E aqueles ofícios que exigem o comprometimento do Conselho na criação do grupo de trabalho, por exemplo, que a gente, na próxima reunião ordinária, coloque em pauta e deliberação e aprovação a criação desse grupo de trabalho. Tá? O papel do grupo de trabalho no futuro do Prêmio Catarinense Cinema, ele não precisa ser respaldado pelo próprio edital. Tá? O Conselho tem essa liberdade de criar um grupo para criar sugestões que podem ou não ser acatadas depois pela comissão do edital Prêmio Catarinense Cinema do ano 2025, por exemplo. Tá? Isso não impede que seja criado esse grupo, não impede que o grupo ouça a sociedade civil, os órgãos organizados, né, as entidades organizadas do audiovisual, para que crie-se demandas ou para que crie-se sugestões para o próximo prêmio, até para avaliação do atual prêmio, no decorrer do processo de inscrição, de premiação dos contemplados, né, do edital. Bom, eu passo a palavra para a Sheila, então, Sheila. Bom dia, novamente, a todos. É só uma indagação sobre uma resposta que está circulando. A gente sempre questiona, fala muito sobre isso aqui, da origem da informação, das publicações, né, do nosso conhecimento que venha no nosso grupo oficial. Está circulando um comunicado, um
arquivo em PDF, assinado pela diretora do MIS, em relação a esses questionamentos que foram colocados tanto na live e foram reforçados nos ofícios, né, que vieram para o conselho, e esse assunto, claro, obviamente, está sendo debatido nas instâncias dos espaços aí do Fórum Audiovisual, dos setoriais, mas isso abre um precedente que me preocupa, né, até que ponto uma informação que não está publicada no Diário Oficial, que não é uma nota pública que saiu no site oficial da Fundação, até que ponto tem a relevância da veracidade dessas informações, né? Se a gente ainda não recebeu oficialmente um retorno do gabinete da presidência, e claro que ali como SEC a gente tem que dá a devolutiva, né, para os ofícios que foram enviados, tem as questões que vão ser debatidas dentro da Câmara e vão ser repassadas para a gente aqui, e algumas a gente sabe que não depende do Conselho, né, que dependem da gestão, de encaminhar, de ouvir a classe e de fazer adesão no edital ou não, mas me preocupa muito essa circulação desse documento que está circulando em vários grupos, né, da onde se originou, da onde veio, em que grupo que foi, como é que está sendo encaminhado isso, que novamente é aquele lugar que a gente fala, né, sobre as notícias, sobre a margem que a gente abre para fake news, né, um documento que não é uma nota pública oficial publicada ali se esse posicionamento realmente é o posicionamento da diretoria, se a fundação está assinando embaixo desse documento, né, então fica aí o questionamento, né, de como que vai ser tratado também isso, porque se fosse oficial, deveria ter sido um encaminhamento de resposta a esses ofícios, ou uma nota no site da Fundação, pelo menos, ou nos canais oficiais, né? Então, fica esse questionamento. Presidente, se puder também responder, não sei se o senhor teve conhecimento dessa situação, mas é uma situação que está acontecendo, né? Obrigado. Obrigado, Shiba. Eu associo esse questionamento, que é um questionamento importante e pertinente, tá? É importante a gente falar sobre isso aqui, tá? Eu associo isso a um pedido também da Carolina, que perguntou se o Conselho poderia divulgar os ofícios recebidos. Bem, a resposta, isso é um outro tema, mas eu associo a esse tema. A resposta que eu dei para a Carolina, e é uma resposta pertinente, eu acho, né, é que as entidades que emitiram os ofícios, elas podem divulgar os ofícios que elas emitiram, tá? O Conselho, para divulgar aquilo que recebeu, pode até submeter a votação do Conselho para divulgar ou não, mas cada uma das instituições ou das entidades que enviou um ofício para o Conselho, elas têm a liberdade de publicar o ofício no site delas, divulgar nas redes, onde quiserem, tá? Isso não compete ao Conselho divulgar, a não ser que seja a vontade do próprio Conselho divulgar os ofícios recebidos, mas as entidades que emitiram os ofícios não tem problema nenhum nessa divulgação. Isso é um item, tá? O outro é o seguinte: oficialmente, quem recebeu esses ofícios fomos nós, o Conselho Estadual de Cultura. E apenas um dele foi encaminhado ao presidente Rafael Nogueira, o presidente da Fundação Catarinense de Cultura. E compete ao gabinete gerenciar a resposta desse ofício. Qualquer outra resposta que não for emitida por esse conselho, em relação aos ofícios recebidos, ou pelo gabinete da Fundação Catarinense de Cultura, em relação ao único ofício recebido pelo conselho desse tema, não é uma resposta relativa a essas demandas, entendeu? Pelo menos eu acho que essa é a forma mais adequada de ter isso, tá? Compete depois ao presidente, talvez consultar a própria presidente da comissão do Prêmio Catarinense de Cinema, se ela fez uma resposta pública de um questionamento que não chegou oficialmente a ela, chegou talvez aqui através da reunião, mas os ofícios não foram encaminhados oficialmente pelo Conselho para ela. Foi encaminhado para o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, um único ofício geral, e foram encaminhados diversos ofícios ao Conselho Estadual de Cultura, os quais estamos debatendo agora a resposta que vamos dar a eles, certo? Qualquer outra resposta que circule no WhatsApp, eu recebi esse documento, é claro, qualquer outra resposta que circule no WhatsApp, ou seja publicada em sites, jornais, o que quer que seja, não é oficial, tá bom? A resposta oficial é aquela que nós vamos receber, e o Rafael Nogueira vai fazer, o presidente da Fundação Catarinense de Cultura vai fazer uma resposta direcionada ao Conselho em relação a isso, a não ser que o próprio gabinete opte por fazer uma resposta pública às demandas que o Conselho apresentou através das entidades ligadas ao audiovisual, que o Conselho apresentou para o presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, eu acho que é o mais formal possível, né? Eu não sei se os demais têm essa mesma opinião. Eu vou devolver a palavra, então, eu espero que tenha respondido, Chiga, a isso, mas eu acho que quando se trata de uma resposta emitida por uma
administradora do MIS e coordenadora da COA, talvez a resposta para essa sua pergunta mais adequada seria proveniente do próprio presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Tá bom? Pelo menos o ponto, formalmente, seria essa a lógica, né? Eu vou... Eu peço licença aos colegas para fazer a devolutiva rapidinho. Sim. Justamente, é complicado, é bem complexo isso, porque isso cai igual pólvora, né, nos grupos de WhatsApp, e o setor está aguardando uma resposta, né, desses ofícios, uma resposta oficial. Então, obviamente, a gente reforça que a gente está aguardando os canais oficiais, né, é a nossa resposta sempre, obviamente, mas é bem complicado chegar um documento assinado, né, pela funcionária, circulando nos grupos. Isso aumenta, né, ainda mais porque ali tem respostas, né, de alguns questionamentos, dizendo que não vai ter alteração, que não vai ter mudança. Então, e isso também até para o próprio conselho, para a própria Câmara, que vai se discutir, que vai se dedicar um tempo a isso, parece um trabalho que é de enxugar gelo, né, como a gente fala. É um trabalho que não está sendo levado a sério, porque, né, se a administradora já falou que está resolvido, que não vai mudar, que não vai alterar, que não vai ouvir, fica bem complicado, né, a gente dar qualquer outro tipo de resposta, falando, não é oficial, está assinado por ela circulando, né, então, é só realmente um caso de observação, né, para a gente não ter mais problemas aí com respostas não oficiais. Obrigado. Certo, o esperado realmente é uma resposta do gabinete, foi enviado o ofício direto ao gabinete, tá? Esse é o esperado. Eu não sei se o presidente está presente agora, mas assim que eu já chamei ele no WhatsApp, ver se ele está ouvindo, para ele comentar essa demanda específica, tá bom? Enquanto isso, eu vou passar a palavra para os demais colegas. Viu, presidente? Sim, presidente. A gente vai dar a resposta pelo gabinete em breve. Certo, então a resposta emitida pela Betita, que está circulando, não é oficial, então é isso, né? Tá, vou passar aqui para os demais colegas, então, e daí já voltamos a falar sobre o tema. Juliano, a palavra é sua. Bom, pessoal, só deixar aqui um registro, né, para um esclarecimento, que já é um debate antigo e tal, mas, né, volta e meia ele reaparece como mágica. Todos somos fiscalizadores do poder público. Isso é uma prerrogativa de qualquer cidadão. Não precisa ser nada, de conselho algum. Todo trabalhador e todo o cidadão, eleitor ou não, tem direito de fiscalizar o poder público em todas as suas ações. Né? Isso ninguém pode tirar, isso é republicano. Né? Isso diz respeito à organização da República. Não é uma vontade de qualquer gestor. E temos isso assegurado pelos princípios básicos, que são só básicos, né, que estão na Constituição, no artigo 37, que defende, né, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência na administração pública. Então, e além disso, para além disso, né, temos toda a questão de que a cultura tem as suas leis, e da mesma forma que a saúde, que a segurança pública, que a educação, que a justiça, é um dever do Estado, é um dever constitucional, né? Não é um favor que estão fazendo a nós. A cultura é um direito de todo cidadão, seja ele trabalhador da cultura ou não. E aí, na Constituição Federal, temos o artigo 216A, e aí aqui sempre vai falar no parágrafo único, no inciso 4º, no 5º, no 7º, no 9º, no 10º, no 11º, todos esses aqui vão falar sobre discussão social, descentralização, transparência, compartilhamento de informações, e entre outras coisas. Então, né, deixo aqui registrado. E também temos a Constituição Estadual. Na Constituição Estadual também tem no parágrafo único do artigo 173, que o Alzemi tanto cita, né, e com toda razão, temos o parágrafo único que diz: a política cultural de Santa Catarina será definida com ampla participação popular. Então, não estamos pedindo nada além do que está, sim, nas constituições do nosso país, que são as leis maiores. Obrigado. Muito obrigado, Juliano.
Passo a palavra para Carolina. Carolina, por favor. Microfone, Carolina. Ai, perdão. Então, Chibia, realmente está circulando esse PDF que algumas pessoas receberam, assim, individualmente, parece que algumas pessoas só receberam, eu até gostaria de saber se todos os conselheiros aqui receberam esse PDF, mas ele não tem o timbrado do MIS, embora ele diga mantido, 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 como se realmente fosse uma resposta oficial. Eu procurei na página da FCC, eu não encontrei nada relacionado a isso, e de fato existe esse documento, mas ele não tem uma chancela e não tem uma, enfim, a logomarca, enfim, nem do governo, nem da FCC, e de fato está acontecendo isso, mas o presidente Rafael Nogueira vai falar agora, e já tinha se manifestado, dizendo que vai haver uma resposta oficial, então realmente esse documento é um pouco estranho ao rito. E ele chegou também para mim, por exemplo, depois que a Câmara já tinha se reunido, que foi terça-feira, né, nossa reunião foi na segunda. E aí, como também não, eu aguardei para ver se viria pelo expediente, se viesse pelo expediente, eventualmente a gente tentaria até incluir no nosso relato, mas não, pelo que eu saiba, não chegou no expediente do SEC dessas últimas correspondências que a Gisele nos reenviou. Não recebemos nada, e eu recebi de forma informal também, né? Então, como não tem timbre da FCC, não tem nada, desconsiderei, na verdade, nem li o conteúdo, na verdade, tá bom? Eu passo a palavra para o conselheiro Carlos, depois para o presidente Rafael. Conselheiro Carlos? Presidente, eu acho que, na verdade, o que está posto aí são protocolos de funcionamento, de encaminhamentos, que caberá ao presidente Rafael dar a palavra final sobre como ele vai tratar essas questões. Acho que é um procedimento interno que não cabe ao SEC sequer discutir, né? É do âmbito da FCC. Agora, quanto aos nossos, os ofícios que nós recebemos, que a presidência do SEC recebeu, também concordo plenamente. Eu acho que são ofícios importantíssimos, que denotam as demandas externas e que nós analisamos, a Câmara analisou com muita sabedoria e tranquilidade, fez os ajustes que ela julgou serem pertinentes, né? E devolve ao SEC para que o SEC chancele essa minuta final. Então, são procedimentos normais. E, fora isso, não há por que o SEC responder diretamente a instituição nenhuma, a entidade nenhuma. Por isso, temos a Câmara que filtra essa ação, filtra esse processo, né? Então, não vejo assim... lamento profundamente o surgimento desse documento aí, assinado pela administradora lá do MIS, mas acho que isso é do âmbito da Fundação Catarinense de Cultura, não nosso. Certo, obrigado, Carlos. Foi um esclarecimento pedido pela Chibe, eu acho que é pertinente esse esclarecimento, até para que a gente deixe isso bem claro, assim como o Carlos e a Carolina também já expressaram. Eu vou passar a palavra para o Rafael, que provavelmente o presidente Rafael tem mais esclarecimentos a dar nesse sentido. Presidente, não, só para aguardar, porque o rito tem que ser cumprido do gabinete responder o conselho. Então, a gente vai fazer isso. Ainda que a administradora, se ela tenha dado uma resposta, a resposta eu não vou desautorizar a resposta da administradora. Agora, a gente vai dar uma resposta oficial aqui. Né? Se está circulando isso é uma coisa, agora a gente precisa esperar a oficialidade, justamente do gabinete responder ao conselho. Quanto ao papel fiscalizador, assim como as palavras são polissêmicas, né? Quando você vai ao dicionário, você tem várias acepções para cada uma das palavras. A palavra fiscalização tem um sentido lato e um sentido estrito. Sentido lato, todos somos fiscalizadores do poder público. Sentido estrito, existem órgãos fiscalizadores, existem órgãos fiscalizadores, aos órgãos fiscalizadores compete justamente esmiuçar quais são
as culpabilidades, os dolos e aplicar penas. Foi nesse sentido que eu falei, esperava que tivesse sido entendido, mas pelo jeito não fui, então estou explicando. Nesse sentido, o Conselho não é um órgão fiscalizador. No outro sentido, todos nós somos, enquanto cidadãos, inclusive, juntos aqui no Conselho. Obrigado. Obrigado, presidente. Muito importante esclarecimento. O Juliano já deu ok ali para a gente também. E é bom esclarecimento para o próximo item da pauta sobre a multa relativa à questão do patrimônio, né? Eu vou passar a palavra para a professora Lélia, e para finalizar depois esse item da pauta. Professora, considera? É curto, presidente, apenas eu quero corroborar as palavras do conselheiro, estou até admirada, Carlos, mais uma vez estou concordando com o senhor, do conselheiro Carlos, e realmente... Eu que estou ficando desconfiado com a senhora. E também da conselheira Bia. Realmente é um cuidado muito sério, a importância do papel e do rito do Conselho. E nós o reportamos ao presidente. E é o presidente do Conselho que nos responde, e que responde pela Fundação Catarinense de Cultura. E, com isso, o âmbito todo do gabinete da Fundação Catarinense de Cultura. E não cabe a esse Conselho colocar. Mas Chibian, eu até botei ali, Chibian, muito sério que você trouxe para a nossa reunião, tá bem? Muito obrigada por esse alerta que você deu. Obrigada, Carlos, obrigada, Juliano, pelas suas palavras também. Certo, então ficamos definidos da seguinte forma: a Câmara de Audiovisual vai providenciar uma resposta ao ofício geral que foi encaminhada à presidência da FCC, né, indicando as providências que foram tomadas, etc. E nos demais ofícios vai ser feita uma triagem para uma resposta para cada das entidades que mandou para a gente, né, pelo menos para informar que estamos trabalhando na devolutiva dessas solicitações, pelo menos aí para que haja uma resposta, para que eles saibam que estamos dedicando reuniões e debates em relação a esse tema, tá? Que é um tema, eu sei que é um tema caro ao audiovisual, e a própria FCC, nas políticas públicas, tem aplicado nos últimos anos. Bom, passamos, então, para o próximo item da pauta, e o próximo item da pauta é com a Mariana, é isso, Mariana? Câmara de Patrimônio, aplicação de multa, relato da reunião com debate e encaminhamentos. A Mariana hoje é o concurso, né? Hoje deu Mariana, vai ganhar 4 jetons. Merecia, pelo tanto que eu tenho trabalhado aqui. Bastante isso. Eu vou solicitar auxílio da Gi, porque eu não sei o que aconteceu com o meu note, acho que até ele está cansado de trabalhar, simplesmente travou tudo aqui, vou ter que... Hoje, eu acho que primeiro eu vou pedir para você compartilhar com o pessoal a deliberação, tá? Fazendo favor. Ô, Mariana, tá muito frio aí, hein? Tá muito frio. Ah, meu Deus, ontem deu -2, hoje 0, tá? Vai nevar. Quem dera, só da Jada. Hoje você compartilha a tela. O ofício de deliberação, tá? Só um minutinho. Primeiro a deliberação, depois a gente vai para a resolução. Então, a gente conseguiu organizar uma reunião na quinta-feira, se não me engano, quinta-feira passada, às 5 da tarde. Estava presente o Rodrigo, né, o Diego, e a Leila, eu e Carolina, tá? E daí, a partir disso, eu achei interessante eu fazer para vocês um ofício, então, de deliberação de encaminhamento em relação, né, de parecer, né, aos processos do DEPAC, tá? Então, eu pedi para ela aqui, eu vou dar uma lida, tá? Prezados senhores, na reunião realizada em 8 de agosto de 2024, às 17 horas, por meio da videoconferência, com a participação do gerente de Patrimônio Imaterial, Rodrigo Rosa, da diretora de Patrimônio Cultural, Leila Regina, do gerente de Patrimônio Material, Diego Minsky, e das conselheiras estaduais de Cultura, Mariana Campos de Andrade e Caroline Borges de Andrade, foram deliberados os seguintes encaminhamentos, tá? Então, devido aos processos que já foram apresentados para nós, a gente fazer uma vistoria dos processos atrasados. Então, fica deliberado que todos os processos referentes a patrimônio histórico degradados, que se encontrem em atraso, devem ser objeto de nova vistoria por parte dos técnicos da Fundação Catarinense de Cultura, tá?
Segundo, atualização das multas. Após a realização das vistorias mencionadas, as multas aplicáveis a esses patrimônios devem ser devidamente atualizadas em conformidade com a legislação vigente. Terceiro, encaminhamento à Câmara de Patrimônio, tá? Os processos com as multas devidamente atualizados deverão ser encaminhados à Câmara de Patrimônio Cultural e Natural para análise e posterior endosso das penalidades aplicadas pela FCC. Quarto, envio ao gabinete da presidência da FCC. Após a análise e endosso pela Câmara Temática de Patrimônio Cultural e Natural, os processos devem ser remetidos ao gabinete da presidência da FCC para que sejam tomadas as devidas providências necessárias quanto à cobrança e ao recebimento das multas. Então, essa deliberação tem como objetivo assegurar a preservação adequada do patrimônio histórico catarinense, bem como garantir o cumprimento das normas vigentes para a proteção dos bens culturais do Estado. Foi conversado, então, muito a respeito disso com Leila, Diego e Rodrigo, porque, no fato, existe, né, já foi comentado nas outras reuniões, existe, então, essa lei, certo? E a ideia é que o conselho seja simplesmente uma parte do rito, né, desse processo de análise das multas. Então, a gente basicamente vai receber o parecer técnico, né, dos técnicos da Fundação Catarinense, e a gente vai dizer se está coerente, se não está coerente, e tentar encaminhar isso, né, para o órgão responsável por multa. Por isso, a indicação de que seja pela presidência, tá? A partir disso, eu achei interessante a gente propor uma resolução para já deixar isso oficializado, né, e não ter mais esses questionamentos de cabe ou não cabe ao SEC, tá? Eu não sei se a gente abre para discussão a respeito desse documento, eu posso ler a resolução para vocês primeiro, presidente. Leia a resolução primeiro, depois a gente pode debater já com a resolução. Lê. Tá. Então, peço de novo, Gi, que você compartilhe. Só um minutinho que eu estou localizando no Drive. Assim, ainda enfatizando, pessoal, porque o Diego, que é o diretor de patrimônio material, ele falou assim que foi muito importante essa nossa frente e esse nosso contato direto para tentar resolver essa questão, e também para que, finalmente, a gente possa, a partir dessas multas, né, trazer a valorização do patrimônio cultural, né, que as pessoas vejam, assim, que de fato o Estado age de alguma forma para resolver o problema, ou para punir, né, para assegurar, principalmente. Então, eu achei interessante ele comentar isso, né. Meu Deus, será que eu vou conseguir ler? Tem que dar uma ampliada aqui. Então, a gente fez essa resolução que regulamenta, no caso, o processo de aplicação de multa previsto no artigo 23 do Estado, né, dentro do Conselho Estadual de Cultura. Aí, colocando aqui, né, o presidente do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo decreto número 1949, de 24 de junho de 1997, e nos termos de regimento interno do artigo 12, incisos 11 e 13 de delegação de competência e, considerando o artigo 6º da Lei Estadual do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina, é um órgão colegiado de caráter permanente, consultivo, deliberativo, vinculado à Fundação Catarinense de Cultura e constitui espaço de pactuação das políticas estaduais e culturais, considerando o artigo 7º da lei, que estabelece as competências do Conselho Estadual de Cultura. Então, contribuir com a construção de estratégias para a implantação das diretrizes de políticas estadual cultural aprovadas na Conferência Estadual de Cultura, acompanhar a implantação e avaliação do Plano Estadual de Cultura, analisar os relatórios de gestão
do Plano Estadual de Cultura, dos planos setoriais de cultura e do Sistema Estadual de Financiamento Cultural e propor diretrizes sobre a aplicação dos recursos do Sistema Estadual de Financiamento da Cultura. Considerando o artigo 23, me perdi aqui, que estabelece: o SEC é competente para a aplicação das penas pecuniárias previstas nesta lei mediante representação do órgão responsável pelo tombamento. Considerando o verbo aplicar previsto na lei estadual, não é contemplado dentro das atribuições deste Conselho na lei estadual número 17.449 de 2018. Resolve, então, artigo 1º, regulamentar a forma de aplicação por este Conselho da penalidade prevista na lei estadual que dispõe sobre patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina, doravante denominado aplicação de multa sobre patrimônio, observando os dispositivos definidos na presente resolução. Parágrafo único. Entende-se a aplicação de multa sobre patrimônio o ato de manifestação do SEC sempre que provocado pela Fundação Catarinense de Cultura por meio da diretoria ou gerência específica nos projetos cujo objetivo seja patrimônio tombado pela FCC. Os pedidos de manifestação em processos encaminhados ao SEC serão analisados pela Câmara Temática de Patrimônio Cultural e Natural e emitirá um parecer técnico. Os pronunciamentos da Câmara Temática de Patrimônio Cultural e Natural terão caráter de parecer, sendo submetidos à discussão e votação do plenário do SEC, conforme o regimento interno. Artigo 4º. O SEC registrará a manifestação deliberada em plenário, anexando ao processo no do Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos e o ofício e parecer da Câmara Temática de Patrimônio Cultural e Natural, analisando e reafirmando o parecer técnico e o cálculo de multa emitido pela FCC. Parágrafo único. Ainda que a deliberação contemple pedido de revisão, reajuste ou qualquer forma de revisão no valor da multa proposto pela diretoria ou gerência específica da FCC, o SEC expedirá manifestação favorável com ressalva ou contrário. O processo em análise será encaminhado ao gabinete da presidência da FCC para providências cabíveis. Essa resolução aplica-se a todos os processos com manifestação em aberto por este Conselho e aos que venham a ser tramitados futuramente. Esta resolução entra em vigor, a partir de sua publicação, no caso hoje. A princípio era isso, então aguardo os comentários. Muito obrigado, Mariana, pelo visto foi um trabalho excelente que foi feito aí junto com a diretoria do patrimônio, tá? Gostei do que foi feito, pessoalmente, né? Eu vou abrir a palavra para os colegas, para que os colegas possam expressar suas considerações. Alcemir, conselheiro? Não, acho que, presidente, essa resolução, acho que foi construída em um excelente momento, né? Acho que estava faltando, para termos essa segurança, e também reafirmar não, dar um entendimento daquela palavra, aquele verbo, aplicar. Né? Então, parabéns aí, Mariane, tá? E toda a equipe aí que elaborou esse documento. Então, acho que agora é aplicar, né? Aplicar a resolução, né? Seguir a resolução. Obrigado, hein? Muito obrigado, conselheiro. Professora Lélia, conselheira. Presidente, e meus colegas de Câmara, eles sabem qual era a minha posição. Eu sou frontalmente contra que o Conselho aplicasse uma multa, era favorável à alteração da lei, já proposta até pela Diretoria de Patrimônio, mas ainda está em estudo e tudo mais, e tinha essa ressalva. No entanto, ou entretanto, todavia, ao escutar a leitura da resolução apresentada pela Mariana e pela equipe, também feita durante a minha ausência no voo Florianópolis-Brasília, eu queria dizer parabéns, está excelente, defende, deixa eu usar a palavra correta, resguarda o posicionamento do Conselho, e era uma resolução que, como disse bem Alzemir, estávamos esperando. Isso nos deixa numa situação muito à vontade, daqui para frente, em situações
semelhantes, porque vai aparecer, com certeza. Parabéns à nossa Câmara de Patrimônio. Obrigada. E também aprovo, viu? Com todas as linhas. Muito obrigado, professora. Carlos, a palavra é sua, Carlos. Eu vou fazer uma pequeníssima ressalva na fala da professora Lélia, onde eu vou substituir o verbo resguardar por restituir. Eu acho que esse parecer, eu acho que ele restitui ao Conselho o seu devido papel. Eu acho que cabe ao nosso Conselho a salvaguarda dos trâmites, dos fluxos e de todas as, vamos dizer assim, situações que envolvam a cultura no nosso Estado. Essa é a prerrogativa do Conselho. E fico muito feliz, não pelo fato de aplicar uma multa, porque não é a questão, mas o que está por trás dessa aplicação da multa aí, na verdade, é o papel do Conselho. E ele fez exatamente na medida do seu posicionamento correto. Ou seja, não nos cabia a multa? Não nos cabia, nós discutimos isso em outra reunião. Mas o endosso, a chancela dessa multa passa, evidentemente, pelo Conselho. E isso nós não podíamos nos furtar. Muito bem, parabéns, Mariana, parabéns, Carolina, todo o grupo que está aí envolvido nesses processos. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Carlos. Há duas considerações importantes, que é a seguinte. Primeiro, que vocês sabem que um processo de tombamento, por exemplo, na diretoria de patrimônio, às vezes leva 10 anos. Tem processos ali com mais de 10 anos que não foram finalizados ainda. E uma das grandes causas desse problema, apesar da falta de arquiteto, até para dar conta de todas as demandas que temos, é um problema endêmico, né, que já dura quase uma década, isso, há o fato também do respaldo jurídico, da fundamentação jurídica do processo de tombamento. Há um medo, e é um medo considerável e pertinente, né, da própria diretoria de patrimônio, principalmente os arquitetos que acompanham a diretoria de patrimônio, de tramitar um processo de tombamento de um edifício sem um respaldo legal, sem uma segurança jurídica que vá garantir a proteção desse edifício. Porque um processo de tombamento mal feito, ele pode ser derrubado a qualquer momento, tá? Então, essa é a questão. Esse era um dos medos que eu tinha também quando se dizia que a aplicação de multa compete ao Conselho. Qual é o nosso conhecimento técnico para aplicar uma multa? Qual é a segurança jurídica que teríamos a aplicação dessa multa e depois não ser derrubada futuramente? Tá? Isso é uma consideração importante que eu acho que começa a ser sanada agora com esse documento produzido pela Diretoria de Patrimônio, junto com a Câmara de Patrimônio do Conselho Estadual da Cultura. A outra questão importante é que, se vocês pararem para pensar, o processo pivô desse debate, que está chegando na conclusão, culminando com a produção desse documento, é um processo de 2018. É um processo que já está há 6 anos parado, sem tramitação. Isso, é um processo que confirma a impunidade que se tem, às vezes, nos crimes cometidos contra o patrimônio, e o Conselho Estadual da Cultura, até o momento, tem colaborado com essa impunidade. Tá? Eu penso que esse documento consegue sanar esse problema que nós temos, e é importante lembrar que esse Conselho, essa formação do Conselho, não sentou em cima do problema, chamou a público, debateu, é um problema, que a gente não gosta de problema, mas a gente tem que resolver ele, né? Não sentar em cima como tem sido feito, e é muito importante, eu fico muito contente com a Câmara de Patrimônio, com o Conselho como um todo, pelo fato de trazer o problema à tona, de debater o problema aqui, de discutir quando tem que discutir, e que a gente não empurra o problema com a barriga, pelo menos nessa situação específica, o problema tem vindo a ser empurrado com a barriga e agora está sendo resolvido, tá? No meu ponto de vista, é um documento magnífico, que tem que ser passado aqui pela aprovação dos conselheiros. Se ninguém tiver nada contra, já considera-se, inclusive, aprovado, é claro, né? É importante que coloque ali no chat aprovado, se quiserem, para formalizar essa aprovação. E eu devolvo a palavra, então, para a Mariana. Mariana? Eu acho que não tem como não enfatizar aqui muito bem o trabalho da nossa secretária Gisele, que foi ela que escavou, na verdade, esses processos também, que estavam parados. Eu não sei, gente, eu não entendi por que nas outras gestões do SEC isso não foi transitado, é muito estranho,
mas também fico feliz pelo fato de estar como arquiteto urbanista participando daqui, porque daí a gente consegue, né, trazer o auxílio, e para quem defende também as causas do patrimônio, que nem eu, acho que se eu puder estar endossando algo, né, que vai proteger a memória e a história dos edifícios, para mim é excelente, mas agradeço principalmente a Gisele, que além de trazer esses processos, ainda me deu os caminhos para a gente solucionar, porque teve, né, as sugestões de fazer essa resolução e tudo, foi graças a ela também. E eu quero aproveitar e dizer que eu ainda tinha mais trabalho para fazer, e eu não trouxe, porque não deu tempo de eu fazer mesmo, que daí eu já queria poder ter trazido os processos já com a análise para a gente discutir, mas não deu tempo de fazer, então solicito, e vou fazer formalmente agora, bem bonitinho, depois da mijada do presidente, para que a gente, para eu já transmitir esses parecer para vocês, né? E também dizer, em relação ao questionamento do Juliano, sobre a tramitação lá da análise do projeto de Garopaba, já aproveitar o gancho e daí finalizar minha fala aqui na reunião, que foi encaminhado só por e-mail, tá? Para os departamentos da FCC, uma ilustração, digamos assim, porque seria, na arquitetura a gente chama de 3D do projeto. Então, assim, foi das alterações que iam ser feitas no entorno da igreja de Garopaba, ali, foi mandado um 3D do projeto, e não foi mandado o projeto de fato, que seria considerar a planta baixa, planta de implantação, localização e todos os detalhes construtivos, né, para os técnicos da FCC aprovar. Então, na verdade, o que tem que ser feito, né, da Secretaria de Turismo lá de Garopaba, é eles entrarem com um projeto dentro da Fundação Catarinense de Cultura, respeitando todo o processo, todos os ritos, para de fato ser analisado. Não vai ser por e-mail para a DEPAC, não vai ser por e-mail para a nossa Câmara que isso vai estar certo. Então, eles têm que seguir o rito que a FCC exige de todo mundo, né? E entregar todos os projetos também, porque só um 3D não diz muita coisa, tá? Era isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Mariana. Só contextualizando a última fala da Mariana, foi um questionamento que o Juliano fez, um questionamento que ele recebeu de uma autoridade lá de Garopaba sobre um processo que estava tramitando sem resposta na Fundação Catarinense de Cultura. 2 processos, na verdade, né? Acontece que, na verdade, não foram criados processos, foram feitas perguntas através do e-mail, sem uma documentação respaldando, tá? Os processos devem entrar via protocolo digital do governo do estado, tá? Na plataforma do governo do estado, tem o protocolo digital, então é preciso fazer um ofício pedindo a informação, anexando a documentação pertinente, cria-se o protocolo digital no protocolo digital do estado, encaminhando para a Fundação Catarinense de Cultura, e eu acho que dá para encaminhar diretamente para a Diretoria de Patrimônio, e a diretoria recebe esse processo em forma de processo SGPE, já fica um processo interno. E a diretoria, então, encaminha para os arquitetos responsáveis, que vão analisar e vão fazer as demandas, pedir mais documentos, dar orientações e tudo mais. Então, deve ser feito dessa forma, para que todos tenham, inclusive fica transparente, com o número de protocolo, qualquer um pode pesquisar o andamento do processo, certo? Então, essa é a orientação que o Juliano deve passar depois ao pessoal que perguntou para ele sobre o processo. Eu vou dar um encaminhamento das palavras aqui agora. Então, só para finalizar, consideramos a proposta da diretoria da Câmara de Patrimônio aprovada, tá? O documento, vai seguir a tramitação. É indispensável o trabalho da secretária Gisele nisso tudo, não só nisso, nem tudo mais. Às vezes ela manda mensagem aí de madrugada e está trabalhando o tempo todo. Já disse para ela que final de semana para descansar, porque se daqui a pouco ela dá um tilt e acaba a secretária, e ficamos sem secretária. Tá? Então é preciso descansar final de semana também, Gisele. Eu dou encaminhamento às palavras, então, à professora Lélia, depois Juliana, e volta a ser a Mariana no final. Professora Lélia, conselheira? São vários assuntos, para ver se eu não preciso mais falar. Primeiro, eu quero dizer a Gisele e a Sueli que nós incluímos no voto de louvor que o Carlos colocou na próxima ata, também um louvor à nossa secretária Gisele e a conselheira Sueli pelo trabalho realizado na equipe da nossa Medalha Cruz de Souza. Quanto a esse último comentário da nossa arquiteta, que eu também acho uma maravilha ter uma arquiteta tão competente, ainda professora, que nos orienta, como é o caso da nossa querida Mariana.
É um luxo, né, Lélia? É um luxo, pelo amor de Deus, já estou com vontade até de convidar para ela vir aqui assim, olhar para a minha cara. Mas deixa agora a sério. A Igreja São Joaquim é realmente um patrimônio, Mariana. Se não falho a memória, talvez o Juliano possa saber melhor, mas ele não era nascido, e aquela igreja já estava ali, porque ou ela é do final do século XVIII, ou é do século XIX, ali. A igreja era o famoso Morro da Vigia, que eles foram tomando conta de todo o entorno e restou a igrejinha linda, maravilhosa ali. O caso da igreja de São Joaquim é semelhante a outras igrejas, como a Capelinha da Praia da Jaguaruna, como a igreja São José das Oficinas, igreja de Nossa Senhora da Salete em Salete, até aquela igreja em Araranguá, cujo processo está andando, e há um grupo que é a favor da reforma do jeito que eles querem fazer, que parece que fica com uma cara de um falo, o jeito que está o novo projeto, e manter, não ri, é verdade, vai olhar para ver. E um outro lado que tem preocupação com isso, tudo isso, de uma certa maneira, vai passar por aqui. Eu me preocupo muito com esse patrimônio. E eu vou incluir uma outra coisa. O Juliano é, de fato, muito dos nossos, como a gente mesmo, manda um e-mail, manda um ofício, contando que aquele bem encontra daquela maneira. O que cabe? Aí é a falta de pessoal naquela diretoria. Caberia, olha, recebi aqui um e-mail do João da Silva falando da Igreja de São Joaquim. Orienta, responde a ele. Olha, para que haja um processo, para que haja um processo é preciso isso. Orientou, deu um rumo, mas o coitado está lá esperando uma resposta que não veio, porque enviaram um e-mail para cá. Então, é isso que é importante, Mariana. O início do processo, da mesma maneira que qual é a questão do patrimônio imaterial? Qualquer cidadão pode encaminhar à Fundação Catarinense de Cultura um pedido de registro de um bem patrimonial. Eu quero dizer que, em 2013, eu enviei, acompanhado de um parecer do Raimundo Zumblick, solicitando que Vilis Zumblick, maior pintor da cultura popular do estado de Santa Catarina, fosse reconhecido como mestre e registrado no livro de mestres. Setembro de 2013, quando fez 100 anos da morte de Zumblick. Vamos celebrar 111, e até hoje a diretoria não mandou uma resposta, nem para a família do Zumblick, nem para o ex-prefeito Barão e nem para essa conselheira, que na época era conselheira. Então, a questão dos ritos, né, professora? Questão do rito. Recebeu um ofício com tudo e não respondeu. Onde é que ficou? Onde é que perdi? Claro que não é da gestão de agora, 2013. Era 2013. Quanto tempo já passou? Tá? Então, é isso, esse cuidado. O cidadão pode mandar um e-mail, pode mandar uma cartinha, pode chegar e falar, pois aí, presidente, manda fazer assim. Mas aí tem que seguir o rito. Seguir o rito, não deixar o cidadão esperando alguma resposta, como hoje o Juliano está trazendo da Secretaria da humilde município de Garopaba. Daí só para complementar até o que a professora Lélia mesmo comentou. Então, meu plano ainda é escrever tudo isso que eu comentei aqui na reunião, né, de forma oficial, vou encaminhar para a Gisele, e daí a gente vai fazer um encaminhamento para o vereador que fez o questionamento, né, para daí ficar tudo. É o vereador, né, foi o vereador. Isso. Eu quero fazer em relação agora em setembro vai fazer 111 anos do Zumblick, eu quero saber por que não há um registro do mestre. Quem foi o mestre, né? Que ele é de 1913. Então, por que não levamos esse registro e não damos essa alegria para Tubarão? Outra coisa também que eu queria lembrar, Mariana, na nossa comissão, é o caso também do município de Tubarão. Desculpa eu trazer, mas eu sou de lá, né? A rua Lauro Miller, ela tem o maior conjunto de pequenos prédios de arte deco dos anos 40 a 50, preservados. E eles recuperaram o fundo em direção ao rio, que é patrimônio natural, e fizeram uma espécie de um deck. Então, nós também temos que olhar para isso. Nós também temos que olhar de alguma maneira. E o arquiteto Rodrigo Medeiros
não, Altoff Medeiros, gostaria, inclusive, de convidar a nossa Câmara de Patrimônio para ir até lá, para ver esses conjuntos, isso que pode ser cuidado. Eu acho que nós também podíamos pensar nessa direção, tá? Dia 21 eu vou estar em Tubarão, e se pudesse, algum dos conselheiros do patrimônio puder chegar lá, seria muito bom também, conversando Conheço o Altoff. com o Rodrigo, né? Conversando com o arquiteto Rodrigo. Que você... Ele foi conselheiro também no Conselho de Arquitetura. Ele foi conselheiro do Conselho e já me levou até para dar uma palestra lá. Obrigada. Muito obrigado. Então, encerrando as falas da professora Lélia de hoje, agradeço, tá? Segue as falas. Eu só vou pedir depois, então. Jura? Ela disse que era tudo, que ia falar tudo. Faz um pacote de celofane. Eu vou pedir para o Juliano, vou passar a palavra para o Juliano, mas antes eu vou pedir o seguinte, Juliano, para formalizar esse pedido de informação depois, para que a gente responda em forma de resposta da formalização, tá? Através de um ofício, através de uma carta, um e-mail, o próprio vereador ao conselho, perfeito? A palavra é sua, então, Juliano, e depois a nossa diretora de patrimônio também tem a palavra. Juliano? Isso, exatamente isso, presidente. Eu ia perguntar como a gente responde, né? Porque só para esclarecer a todo mundo. Na verdade, esse vereador está interessado que as coisas saiam. No caso, é uma casa do pescador e um mirante no centro histórico de Garopaba. A casa do pescador é vizinha da igreja, então tem uma questão de que precisa dessa autorização para fazer. O mirante é a mesma coisa, é um local tombado, então precisa dessa autorização. E aí, a prefeitura, respondendo um ofício do vereador, disse que já tinha tramitação na fundação e que não fez ainda, que não foi adiante por falta de resposta da fundação. E aí ele veio questionar a mim, porque como conselheiro ele disse, tá, mas tem como o conselho nos responder se isso está em tramitação? E então só para vocês entenderem que existe uma disputa ali de informações. A prefeitura disse que encaminhou e não tem o número para entregar para o vereador. Então ele disse, mas como que encaminhou se não sabe dizer em que pé que está? Então, era essa a questão, e aí agora eu só queria ver como responder para ele. Posso responder de boca, mas eu acho importante a gente ter um documento, né, para responder os dois ofícios que ele encaminhou. É isso, só para deixar todo mundo ciente do que se trata. Tá? Então, tem uma disputa de respostas aí. A prefeitura diz que está tudo feito e o vereador não encontra o que ele precisa para saber e dar a resposta para os seus eleitores. A prefeitura é do PP e ele é do Podemos, aí eu não tenho nada a ver com isso. Então, Juliano, obrigado. Então, é importante que os ofícios sejam encaminhados ao Conselho, para o Conselho responder os ofícios, e até para que o vereador tenha documento colaborando com a resposta que ele vai repassar depois, né? Para que a Prefeitura saiba a forma correta de fazer essas solicitações também. Lembrando, gente, antes de passar a palavra para a diretora de patrimônio, lembrando que, às vezes, a pessoa que faz o questionamento recebe a resposta e não reconhece. Tivemos essa situação lá em Itaiópolis, a senhora foi falar de uma escola e que mandou um pedido para o diretoria de patrimônio e não recebeu resposta. A escola não era tombada nem nada. A Gisele foi conversar com ela e descobriu que ela tinha um parecer. Na verdade, parecer é resposta ao ofício, né? Então, ela dizia, olha, eu não recebi resposta nenhuma ao e-mail que eu enviei. No entanto, ela tinha um parecer na mão dizendo para ela recorrer à Secretaria de Educação porque a escola não era tombada. Mas ela não reconheceu aquilo como uma resposta. Não entendia exatamente disso. A Gisele explicou isso para a senhora. Tá? Acontece dessa forma também. Lembrando de novo que temos uma enquete no WhatsApp daqueles colegas que vão até a descentralizada em Pomerode, tá? Para dizer quem vai e quem não vai, para que a gente tenha uma noção se vai ter quórum ou não da reunião, e depois vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes a palavra para a diretora de patrimônio, conselheira Leila. Bem, a minha câmera aqui pifou, eu acho, tá? Então, sobre os dois processos comentados, primeiramente esse que falaram ao vereador que foi encaminhado à fundação, o que nós encontramos? Foi curioso porque naquele dia a Mariana trouxe para a Câmara o tema e eu tinha recebido uma hora e meia antes, o próprio alguém da prefeitura no WhatsApp me perguntando sobre esse processo. Então, nós já tínhamos dado uma olhada rápida e vimos que nunca havia chegado para nós, aqui na diretoria, absolutamente nada desse processo. E até eu brinquei com a Mariana, nós estamos já respondendo antes dentro da Câmara do que mesmo no tempo hábil aqui de responder pelo e-mail, né? Ou pelo WhatsApp, que era onde o senhor estava conversando comigo.
porque eu tinha feito um levantamento rápido, mas ainda íamos fazer um levantamento mais detalhado, ver se tinha alguma coisa. E assim, ele me enviou os prints do e-mail que ele enviou, tá? E esses prints, todos eram para uma direção de presidência. E, claro, não abria todo o endereço ali naquele print, sabe? Quando você faz o print, só aparece presidência, arroba, e o restinho não aparece, né? E aí eu fiquei pensando, será que enviou para a presidência da fundação? Então, assim, para nós, na diretoria não chegou. É de uma data de março de 2023, então já era a nossa gestão, claro. Mas, mais tarde, quando eu consegui abrir no e-mail, porque aí também no e-mail eles enviaram para uma presidência no turismo, uma diretoria lá no turismo. E era lá que o pessoal dizia alguma coisa do tipo, sim, vamos enviar, ou sim, vamos olhar, ou sei lá o que diziam, porque ele não me passou os prints de tudo. Ele passou os prints que ele enviou para o turismo, tá? E outra, não ficou claro ali se era a Secretaria Municipal de Turismo ou Secretaria Estadual, né? Então, assim, isso eu posso garantir a vocês. Nunca chegou na diretoria de patrimônio nem os 3D, a não ser daí naquele dia, no mesmo dia que nós estávamos em reunião na Câmara, que era quando a Mariana já estava trazendo o que o conselheiro Juliano colocou, né, levantou. E também tem isso que, como comentou o conselheiro Juliano, o vereador estava consultando na prefeitura se isso deram andamento, e eles disseram que sim. Eu aconselharia, Juliano, se você puder, né, informalmente, claro, pela proximidade, já que a pessoa buscou você, pedir a ele que sempre faça esse pedido oficialmente, e e-mail para a própria prefeitura, e que assim eles respondam você nessa oficialidade, quer dizer, desculpa, a ele, né, nessa oficialidade. E a falta de um dado, de que tenha mesmo lá um registro no SGPE, já demonstra tudo. Então, assim, não há um e-mail que nós não respondemos, é isso que eu quero deixar claro. Inclusive, não há e-mail nenhum nessa situação aqui, por mais que as demandas sejam quase, né, diário no Ministério Público, e tenhamos poucos profissionais técnicos atuando nesse momento. Não há um só pedido que tenha ficado sem resposta. Todos os pedidos chegam no e-mail geral, passam ao protocolo, se a pessoa mesma não fez esse pedido via protocolo, e já incluímos no SGPE e já fornecemos o e-mail resposta ao solicitante com o SGPE, para que ele possa acompanhar. E, em seguida, quando aqui é analisado, faz-se diligência, é muito comum, porque esses pedidos não vêm com a documentação precisa, né? Então, é praticamente impossível fazer um retorno finalizado, um parecer sem a documentação completa. Mas, nesse caso, então, era isso, nem chegou a nós, então, no mesmo dia, que foi quinta-feira passada. Foi muito curioso. Eu disse, nossa, tá muito rápido o negócio aqui. É mais rápido o SEC, né, do que está chegando no SEC antes do que na diretoria aqui, né? E sobre esse caso aqui que nós temos da multa, também deixando claro, né, que foi muito anterior à nossa gestão e que ficou parado, de fato, no SEC, porque onde foi dado, pelo menos a ata aqui, né, que consta, que a gente já analisou aqui, só quero relembrar isso, que a gente já viu, o próprio SEC não deu uma resposta, não deu uma continuidade nas atas, não tem uma informação que depois eles tenham feito, está dito, inclusive, né, que o presidente, o então presidente, 2022, ele frisa que é competência do SEC. E aí eles meio que conversam um pouco sobre o caso, mas ninguém definiu nada, segundo a ata, né? Segundo a ata. Tá? E, de fato, não foi adiante esse assunto, e nós podemos dizer que a diretoria ficou esperando o SEC, então, dar esse retorno. Naquele dia, na nossa reflexão na Câmara, foi bem interessante, porque eu levantei muitos pontos, junto com todos, claro, sobre que o próprio patrimônio, ele tem uma parte dele, né, não uma parte fundamental, dos fundamentos do que é o patrimônio, e quando ele é patrimônio, é um debate aberto que os próprios congressos internacionais estão sempre retomando e revisando. Então, muitas vezes se considera
que deve se fazer de uma forma, em outros de outra forma. Existem literaturas diversas, existem posicionamentos diversos. E é por isso, eu pelo menos entendo assim, que se um dia foi definido que o CERC teria competência para essa análise, né, e definição se deve se multar ou não, justamente porque reúne, é o que deve, né, reúne um conjunto de pessoas especializadas, com altos conhecimentos em diversas áreas, para, diante de uma situação dessas, fazer a sua análise, que é uma análise que a gente supõe, né, que ela... O executivo tem suas regras, né, tem suas normas, ele pode estar seguindo um fundamento e definir uma multa e pronto, mas me parece que o SEC é consultivo nesse sentido e é onde a gente, creio eu, está na lei de patrimônio por isso, tá? Já que há, sim, um relativismo em alguns conceitos que fundamentam o próprio patrimônio, né, o próprio conceito de patrimônio, tombamento, etc. Tá? Em geral era isso, mas sempre destacando, não há nenhum processo que nós não tenhamos atendido. No caso da conselheira Lélia comenta do artista Zung, eu desconheço também, porque, claro, daí se entrou aqui por e-mail em 2013, me parece que foi o que a senhora citou, não é algo que a gente tem ele já está num arquivo, digamos assim, dos e-mails, eles não estão aqui mesmo, eu já procurei na nossa conta geral e não encontrei, tá? Não estou dizendo que não está, né? Mas ele está possível num arquivo. Não sei o que foi feito naquele momento, se chegou a GEPAI, já que era um pedido de mestre saber, né? Que eu entendi. Mas eu posso consultar e não sei se aí não enviar, ou talvez enviaram um e-mail pedindo documentação e isso não chegou aqui. Isso é muito comum. Os processos que estão parados, os motivos são esses. Obrigada. Muito obrigado. Só uma respostinha ali para a nossa diretora, e a cumprimento com a palavra dela, cumprimento a sua palavra. Realmente, eu apresentei enquanto conselheira em setembro de 2013, e depois, naquela minha breve gestão de diretora de patrimônio, eu reativei de novo, e não deu tempo de fazer nada, e ficou lá. Reativou certinho, já com os documentos da família no nome do Raimundo Zublick. É isso. Tá? Então, está ali, mas de 2021. Governo Daniela Rainer, que era a governadora. Então, provavelmente, foi a gerência de patrimônio imaterial, e ali ficou... E material. Sim, material, né? E provavelmente ali ficou. Eu vou então verificar. Obrigada, conselheira. Pois não, senhora. Pessoal, obrigado. Vamos passar para o último item da pauta, que inclusive é mais como recados finais, né? Eu vou passar a palavra para o Cristiano, para falar um pouco dessa reunião descentralizada que vamos fazer em Gaspar, em Rodeio, tá? Lembrando que a secretária Gisela já temos o ônibus reservado, a ideia é sair no dia 28, quarta-feira de manhã, a ideia é sair às 7 horas, previsão de chegada ainda de manhã em Pomerode, em Rodeio, naquela região, o Cristiano vai dizer para a gente certinho, e o regresso vai ser no dia 29, quinta-feira, ao final da tarde, depois das visitas, tá? Cristiano, inclusive o Cristiano tem a pousada, ele disponibilizou a pousada com preço especial, eu acho que tem quartos para todos, quartos individuais para algumas pessoas, mas a maioria é quarto duplo, tá? E é só uma disponibilização com a liberdade de cada um reservar o hotel que quer, a pousada que quer, o Airbnb e tudo mais, tá bom? Passa a palavra para o Cristiano então, Cristiano. Bom dia, Luiz, obrigado, presidente. Bom, a gente está conversando aqui, André e eu, para organizar essa visita, né? Só o Gaspar não entra, viu, Luiz? Aí fica meio contramão. Mas seria a ideia da rota, deixa eu pegar aqui, seria, né, como a Gisele me falou que a nossa saída prevista para as 7 horas de Florianópolis, eu imagino que umas 10h30 chegada ali na região, né, dependendo do trânsito da 470, 101, enfim. Nós poderíamos fazer uma visita à casa do poeta Lindolf Bell, em Timbó, né, antes do almoço, almoçar em Timbó, né, tem algumas opções ali, depois o André conhece melhor a região que eu, né, mas a gente pode sugerir ali, tem restaurantes como ali onde era Tiga Tapioca, tem o Paromas, e tem outras opções mais econômicas também na cidade, lá perto da própria casa do poeta Lindolf Bell, tem restaurante de buffet por quilo lá, que é bom também. Já, inclusive, conversei com o Miguel Schmidt, que é o diretor da Casa do Poeta, ele só está aguardando a confirmação para conversar com o Jorge Ferreira, que é o superintendente da Fundação Cultural de Timbó, para integrar isso.
Após o almoço, nós poderíamos, indo em Timbó, visitar ou o Museu da Música ou o Museu do Imigrante, né? Que o Museu do Imigrante fica ali no centro, perto do restaurante. O Museu da Música é na estrada que vai para Benedito Novo, mas é próximo também. Depois do almoço, então, a gente ainda poderia, numa questão de conversar com gestores da região, tem um consórcio intermunicipal, que é o SINV, que é o consórcio que faz uma gestão da cultura e turismo de toda a região. Eu acho que são 15 ou 16, o André tem essa informação melhor do que eu, municípios consorciados, e através do consórcio, a gestão do circuito Vale Europeu e das ações de cultura do Vale Europeu são geridos por ali. É interessante por ser um lugar onde tem o aterro sanitário também, mas ali também tem um projeto de educação ambiental bacana, e é uma forma de aproximar o Conselho de uma gestão regional de cultura e turismo. Depois dessa visita, nós podemos nos dirigir a Rodeio, aí pegando mais para o final de tarde, né, e aí tem ali a Ponto de Cultura e Biblioteca Rural, oficina tipográfica Papel do Mato, e sobrar tempo a gente pode visitar ali a paróquia da cidade, que tem que é o Mosteiro dos Franciscanos, tem um painel muito bonito no altar-mor da igreja. Se o Museu de Usos e Costumes do Círculo Trentino estiver disponível, a gente pode tentar agendar uma visita. Segundo eles, é o maior acervo de usos e costumes italianos da região, da América Latina, né? Não sei se isso confere, enfim. E aí encerraríamos o dia em Rodeio. Em Rodeio tem a nossa hospedaria da Quinta da Gávea, tem a Cama Café Estofo, que fica bem no centrinho. A Quinta da Gávea fica a 2 quilômetros do centro. E no centro tem restaurantes, né? Tem pizzaria, tem a cantina italiana que fica quase em frente, tem o Vale das Trutas, que é muito bom também de jantar e almoçar lá, é um pouco mais caro, e enfim, daria para fazer isso. Na Quinta da Gávea, conversei com os sócios aqui, a gente consegue fazer R$120 com o café da manhã, tá? Saímos de 190 ali para R$120. Nós temos condição de acomodar em quartos coletivos. Eu mandei para o Luiz Nilton, depois eu passo no grupo as fotos. Tem uma cabana com 2 quartos, uma cama de casal e 3 camas de solteiro, e no hall mais uma cama. Tem uma outra cabana com 5 camas de solteiro, uma suíte com uma cama casal solteiro e mais 2 suítes. Dependendo do home list, dá para acomodar todos ali, e a gente serviria com esse preço um café da manhã, e tem um espaço para a gente bater um papo à noite, né? Conversar, chamar uma pizza, quem sabe à noite ali, para todo mundo compartilhar e fazer um momento de diversão ali, de bate-papo, enfim, de troca. Na sexta-feira, então, nós teríamos aí, por parte do André, um roteiro em Pomerode, por parte da manhã, para, então, à tarde, fazer a reunião do SEC, né? E aí fica, né, o André organizaria esse roteiro na parte da manhã, Rota em Chaimel, não sei o que ele tem disponível aí, porque o André esteve no Rio de Janeiro no evento sobre turismo, chegou segunda-feira e está aguardando um retorno também da região ali, tá? Então, acho que fica um roteiro leve, né, aperta um pouquinho no primeiro dia por conta da viagem, mas não é uma coisa de ficar correria ali, de um ponto para outro, e a gente dá uma conhecida na região, que é bonita, e eu teria um enorme prazer em recebê-los também no Ponto de Cultura, na oficina tipográfica, fazer uma impressão ali tipográfica, né? Ter essa experiência juntos ali e conhecer um pouco do acervo. Seria isso, presidente. Muito obrigado, Cristiano. Eu estou vendo aqui no levantamento, temos 12 confirmados, 3 ausências confirmadas e 12 participações confirmadas. Se tiver mais alguém interessado em participar, está ali no WhatsApp, uma enquete para saber quantas pessoas vão. Tomei a liberdade, eu acho que todos vão concordar com isso, de convidar a secretária Gisele para participar conosco também. Uma participação muito especial na última reunião que a gente teve lá em Itaiópolis. É pertinente que ela participe também, até porque ela está por dentro de todos os assuntos, nos ajuda em todos os sentidos, e aproveita para descansar um pouco e divertir. Descansar não, né? Trabalhar e se divertir um pouco com o conselho de forma geral, tá bom? Vou passando a palavra então aqui, o Henrique. A palavra é sua, Henrique. Eu ouvindo aqui o Cristiano falar, já estou lamentando que não vou poder participar, porque a nossa última foi muito legal e, pelo visto, essa outra vai seguir tão boa quanto, ou se não melhor.
mas eu tenho uma viagem a trabalho, eu vou tentar remanejar, mas a princípio eu já justifiquei, então só para informar de novo aqui, mas assim, quem puder ir, gente, vá, porque realmente quem foi na última foi muito legal, nas outras, então vale muito a pena. Muito obrigado, Henrique. A secretária Gisele, esteja à vontade. Para comunicar que os conselheiros Juliano e Alzeni também sinalizaram a participação, mas não estão no grupo, por isso não votaram na enquete. Então, somos 14. Perfeito. Eu peço autorização para os dois para inseri-los no grupo novamente, pode ser? Alzeni e Juliano. Continuando aqui, André, a palavra é sua. Então, gente, conforme o que o Cristiano já sinalizou, o roteiro ele provavelmente vai sofrer um pouco de alteração também. O Silvio ele não vai entrar no roteiro, até porque o colegiado vai participar da reunião aqui na sexta, mas a ideia, conversando ontem com a Arlete, é de realmente apontar pontos culturais, ou seja, estruturas culturais dentro disso. Então, como eu vim para Praia Grande, eu vou finalizar esse roteiro também. Só preciso saber se aqui todos têm interesse também na questão de visitação, algumas visitações em pontos pagos. Acho que isso também é um ponto importante, porque eu não vou conseguir isentar todos eles em Pomerode, mas desde cervejaria, desde chocolate, assim por diante. Então, chocolate não tem parceiro, ele não isenta para ninguém. Como é conhecido como um dos melhores chocolates, eu só preciso, né, essa sinalização dos conselheiros, porque é uma visita guiada com degustação, que é a Nugale Chocolates, é um dos chocolates mais premiados do Brasil, ou agora também recebeu a premiação mundial, sendo um dos melhores chocolates do mundo. Então, para também colocar isso no roteiro, né? E, de qualquer maneira, também dentro da programação, o término de final do dia 29. Então, também é super importante. Como também na semana passada, quarta, nós tínhamos a nossa reunião e também junto já com a reunião do colegiado da ANVE, que nós temos os 14 municípios conveniados, foi sugerido para os gestores também darem voto de quem quer receber o conselho, ou seja, para dar uma passada na sua cidade. Então, também recobrei novamente ontem. Lógico que a gente não vai conseguir passar nos 14 municípios, mas pensando, como o próprio Cristiano colocou alguns roteiros, conversando com o secretário Jorge de Timbó, também sobre alguns pontos ali, mas tem Rio dos Cedros que também já sinalizou que quer receber também, que fica próximo. Então, vou montar esse roteiro e passo hoje à tarde também para o presidente Luiz. Uma pergunta primeiro, é preciso informar o preço desses roteiros pagos para que a gente tenha uma noção, né? Se for 50 reais, que se calhar a maioria não vai, mas dependendo do preço. Nos pagos eu já vou fazer, né? Eu vou ver o que a gente consegue o máximo, mas lógico, Pomerode tem inúmeros que a gente consegue visitar, a ideia é sempre com os pontos culturais e gratuitos, mas esse chocolate, quem não é diabético, super recomendo, mas esse é um que não abre exceção, né? E cervejaria eu consigo, com degustação, inclusive com visitação à fábrica, né? Dentro da fábrica. Então, isso aí tudo tranquilo. Acho que o único que não vou conseguir realmente é o do chocolate, que ali não é mais difícil sempre. Certo, lembrando mais uma vez até a recomendação da Bia e da descentralizada passada, para a gente tomar cuidado com essa programação para não ser muito pesada, tá? E lembrando ainda que a próxima reunião é essa descentralizada. Tá? Agora, terminando hoje, a próxima reunião já é a descentralizada. Bom, gente? Só uma perguntinha, presidente, posso? Sim. Para o André e para o Cristiano. Nessas reuniões centralizadas, nós comunicamos às prefeituras, o prefeito fica sabendo que a gente vai e tal? Tem esse cuidado? Eu já comuniquei rodeio, vice-prefeito, prefeito, diretor de cultura. É bom. Comunicando o consórcio também essa informação, o André, melhor do que eu sabe disso, né? Deve estar chegando em todo mundo, né, André? Sim, na verdade, por isso que é o que eu mencionei, né? Todos os gestores de cultura estavam na reunião da semana passada e têm ciência da nossa visitação. Então, por isso que até a participação deles na reunião. E, de qualquer maneira, eu tô inclusive, com a assessora da ANVE, aqui em Praia Grande, vai ser também emitido um ofício a todos os prefeitos que fazem consórcio ali junto aos 14 municípios. Porque o prefeito pode fazer uma gentileza para a gente visitar a fábrica da Nugale, que é bem caro lá. Nós compramos chocolate, agora tem que pagar a visita.
Já Por uma questão de facilitar o roteiro também, Para turismo. eu sugeri ali o ponto de cultura ser o último do dia, porque daí, se caso decidirem ficar no hospedaria, a gente, né, já está no ponto final, por ali, na Rodeio, ou Quinta da Gávea, outra hospedagem que tem a Cama Café Estofo, quem quiser anotar para consultar também, que fica no centro, ali pertinho, e a gente tem essa mobilidade, não precisa sair dali para um outro local, né, ou sair de outro local, se deslocar até o local de hospedagem, facilita para ter essa flexibilidade no horário, né? Eu acho que essa pontuação do Cristiano é importante. Se todos forem ficar ali na hospedagem do Cristiano, o deslocamento para Timbó, ou até, né, caso alguém queira ficar em Pomerode, eu também vou fazer uma lista de hotéis que eu já fiz o contato ontem, que vão ser parceiros. O deslocamento de Rodeio a Pomerode dá mais ou menos aí uma média de 1 hora. Um pouco menos, 35, mas 36 depende. quilômetros. Então, assim, só para ter a noção desse deslocamento e também o tipo do deslocamento, né? Então, a gente também precisa ter essa base, se todos vão ficar lá, ou vão ficar em Timbó, ou se vão ficar em cidades ao redor, ou em Pomerode. Porque essa logística, ela também precisa ser planejada, para justamente não ter falha depois, um vai ficar, né, em uma cidade, outro... Por mais que são próximos, Timbó, Pomerode é 20 minutos, né, Rio dos Cedros também um pouco mais, meia hora, então isso acaba também precisando fazer essa logística. Caso o ponto final seja ali no Cristiano e o pessoal vai ficar hospedado, sei lá, em Pomerode ou Timbó, então também tem que prever esse deslocamento. Muito obrigado. Vou Bem- passar a bem palavra lembrado. então à diretora e depois a Carolina também. Não, Tá? eu rapidinho, só uma brincadeira com o André, saber se vai ter degustação da fábrica de cerveja do conselheiro. Que era a melhor coisa, Que né? é muito boa. Aliás, Carolina, eu vou dizer uma coisa aqui, vou cortar aqui, presidente. Eu sou bem informal mesmo. Eu acho assim, ó, eu penso assim, eu já pensava quando eu podia decidir. Para os municípios, receber um Conselho Estadual de Cultura é um privilégio. Se sair daqui artigos escritos por nós, é uma mídia de graça que eles estão tendo, e espontâneo, qual é o custo disso? Então, receber uma visita numa fábrica de chocolate, e claro, não precisa dar o chocolate que nós compramos, ele não está fazendo nenhum favor para os conselheiros, ele está mostrando um lado da sua cultura, tá? E a cerveja, claro, né, vem junto, né, por ser uma cidade alemã, vem junto. Aí tem a linguiça, o queijo, que é patrimônio imaterial, né, case. É isso aí. É mais ou menos isso. Tá bom? Obrigada. Mas só aproveitando rápido, presidente, já que foi mencionado, nós vamos visitar a cerveja artesanal, que é a Schorsten de Pomerode, com degustação, ver o processo de produção, mas vai ter a minha cerveja também, tá? Obrigada. Em Rodeio também há um alambique, que é Nono Giuseppe, que também produz uma produção bonita e produz vários licores, cachaças. Dá para experimentar um golinho. Se tiver piroca, Lá que entregar, vai ter. Eu peço desculpa à diretora Leila, que está aqui esperando com a mão levantada. Diretora, fique à vontade para falar, diretora. Não tem problema. Se é para decidir degustação, a gente não tem pressa. O meu assunto é outro. Eu vi que a Sueli também levantou a mão. Talvez ela queira falar, Sueli, sobre as indicações Pode ser você, Sueli? Não, você colabora comigo também, porque eu não consegui abrir tua mensagem lá. Mas dá um informativo da comissão, né, que nós participamos. A Lélia participa, o André também. Há um trabalho muito bonito, já houve né, a inauguração lá, o evento, né, muito importante, já aconteceu, infelizmente eu não pude participar, mas teremos na Alesc, né, uma cerimônia bem interessante. Pode explicar, Leila, que eu acho que você tem maior conhecimento. Então, como nós temos uma comissão com vários representantes e a conselheira Sueli representa o SEC, né, nessa comissão do bicentenário da imigração alemã, e que já tivemos alguns eventos, claro, mas agora vamos ter dia 16 de setembro a sessão solene na Alesc,
e teremos 25 certificados para entregar àqueles que entendemos que sejam os merecedores, né? Pessoas, instituições, associações culturais, empresas também, que tenham contribuído com a formação do Estado, ou estejam ainda contribuindo. Claro que nós também ainda estamos dentro da comissão afinando um pouquinho melhor esse conceito, se vamos trabalhar mais com pioneirismo nesse momento, uma vez que a comemoração vai até 2029, já que é o ano de São Pedro de Alcântara. Só vão homenagear então, em Santa Catarina, né? Nós estamos afinando isso na comissão, mas o que nós fizemos já nos últimos 10, 15 dias foi receber algumas indicações de parte dos integrantes, aqueles que quiseram, obviamente, fazer suas indicações, e aí agora a conselheira Sueli, ela pode trazer para essa comissão as indicações do SEC, se os conselheiros quiserem fazer algumas indicações, obviamente, e daí aí, Sueli, não sei se passam diretamente a você, passam a Gisele, isso vocês têm que ver aí como fazer, tá bem? E seria até no máximo, as indicações até no máximo dia 20, semana que vem, terça-feira, porque, ou aqueles que conseguirem ser hoje mesmo, melhor, porque hoje a gente já tem uma reunião, mas não sendo possível, hoje nós temos uma reunião às 17h30, mas, claro, está muito em cima aí, mas não sendo possível, então que seja até dia 20, porque dia 21 faremos a última reunião e podemos ainda pensar alguns integrantes. Né? Ok, obrigada. Muito obrigado, diretora, conselheira. Bem, finalizamos a reunião, então. O resto das tratativas podemos fazer via WhatsApp ao longo da semana para organizar essa descentralizada, a questão de quartos e tudo mais. Alzemir, fique à vontade. Ô, presidente, só lembrando, tá, que amanhã vai acontecer aquela primeira reunião do Grupo Especial de Arquivos, né, que nós aprovamos, né, então vai ser constituída amanhã, a primeira reunião, definir calendários, né, e também os trabalhos, tá? Então, a apresentação, estou chamando também os suplentes, né, para essa reunião. E foi já convocada pela Gisele, né, e o senhor, né, assinou o ofício, tá? Obrigado. Muito obrigado, Alzemir. Secretária Gisele, fique à vontade. Apenas para informar, se alguém por acaso ainda não fez a prestação de contas referente à última descentralizada, precisa finalizar para que seja enviada ao setor financeiro e para começar a dar entrada no pedido de diário. Então, na última reunião, né, na última descentralizada, os conselheiros já providenciaram seus relatórios de prestação de contas e nesta farão a solicitação de diária e o relatório de prestação de contas. Quem precisar de algum auxílio, cada um tem o seu processo, já foi informado por e-mail, mas quem precisar de auxílio é só me procurar que eu ajudo, tá bom? Eu vou precisar. Muito vou obrigado. precisar de certeza. Isso precisa de uma certa antecedência, né? Porque a gente tem... A reunião vai acontecer dia 28 e 29, que é numa quarta e quinta-feira. Então, depois das respostas, eu vou entrar em contato com aqueles que provavelmente vão precisar de passagem para fazer essa segunda etapa, que é a cotação e a compra das passagens rodoviárias. E aqueles que não precisam de passagem, a gente já pode começar a solicitar os processos de diária. Entretanto, caso alguém não tenha feito o relatório de prestação de contas, é importante fazê-lo, senão não tem como fazer o pagamento da próxima diária. Muito obrigado, Gisele. Mariana? Vamos encerrar, gente. Estamos com fome. Não, já, bem rapidinho então, né? Só Vamos. para avisar, né, que vai ter o seminário de patrimônio aqui em Lages, sexta e sábado. Se alguém tiver disponibilidade aí para estar vindo para cá, tem pouso lá em casa, hein, na Dona Sueli. Não sei, né, Dona Sueli, mas lá em casa tem. Se vocês precisarem, e eu acho que vai ser muito legal, né? O pessoal da organização convidou a Leila e me convidou também para fazer uma palestra, e eu vou falar a respeito da minha experiência com o Conselho Estadual de Cultura. Então, era isso. Fala bem, tá? Fala bem. Conselheiro Juliano?
Eu só queria dizer para o André e para o Cristiano que o sarrafo de Itaiópolis ficou lá no alto, hein? Vocês capricham, porque agora vai ter que superar, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil superar Itaiópolis. Quero ver. Aliás, deixa eu contar, São Bento do Sabe o Sul desafio, né? convidou o conselho, hein? São Bento do Sul convidou o conselho para ir a São Bento.